Olá, meus amigos! Hoje nós vamos conversar sobre o número 2, sobre os nascidos em um dia número 2, de qualquer mês. Presta atenção que as características de uma pessoa nascida num dia 2 são extremamente interessantes. Se você nasceu num dia 2 ou se você conhece alguém que nasceu no dia 2, eu tenho certeza que você vai se identificar com isso aqui. Presta atenção que nós vamos falar dos nascidos no dia 2 de qualquer mês do ano aí e de todas as suas influências de harmonia numerológica, de todas as características positivas e negativas e como tirar o melhor proveito de tudo isso. Lembrando que, se você não é inscrito nesse canal ainda, já se inscreva, já ativa o sininho das notificações, já deixa um like, já deixa um comentário, clica, compartilha e aguardem sempre novidades. Prestem muita atenção, os nascidos em um dia de número 2 têm uma característica perfeita da diplomacia. O número 2 é o número da diplomacia, da cumplicidade, da harmonia, do agregar. São pessoas doces, são pessoas inteligentes, são pessoas que têm um senso de apaziguar muito grande, são pessoas sensíveis, são pessoas que têm uma polaridade feminina muito presente. Isso pode ser muito bom para pessoas que são mulheres, mas pode ser ruim em certo ponto para homens. Por quê? Porque o homem ele precisa desenvolver uma polaridade masculina em certos aspectos da vida dele, principalmente em questões de liderança, onde ele vai ter que dar suporte, principalmente em questões de relacionamento. E o número 2, ele não pode entrar em desequilíbrio. Então, se você é homem, nasceu num dia 2, ou conhece alguém que nasceu num dia 2 de qualquer mês, você com certeza pode identificar essas características nessa pessoa. É uma pessoa muito doce, é uma pessoa muito calma, muito tranquila. É uma pessoa que tem esse senso de ser até um pouco parado, sabe? Tem uma certa lerdeza, se é que eu posso usar esse termo aqui, mas sempre no bom sentido. Quando essa pessoa entra em um senso de desequilíbrio, ela pode se tornar uma pessoa muito, mas muito passiva. E essa passividade pode atrapalhar projetos, pode atrapalhar para ganhar dinheiro, pode atrapalhar os relacionamentos, pode fazer a vida virar uma bagunça. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio dessa vibração para conseguir gerar resultados extraordinários, tá? Uma pessoa nascida num dia 2 de qualquer mês, ela tem como harmonia numérica todas as vibrações que existem, ou seja, todos os números, do 1 ao 9, qualquer número ou algarismo é compatível e harmônico com essa pessoa. Significa que a casa dela vai sempre ter um número compatível com ela, o carro sempre vai ter uma placa que tem um número compatível com ela, as senhas bancárias sempre terão números ali que serão compatíveis. Agora, como tudo é compatível, a gente precisa ter um senso de inteligência para conseguir escolher as melhores vibrações para cada coisa, por assim dizer, não é verdade? Lembrando que os números de fluxo para dinheiro são 3, 5 e 8. Então, se você nasceu no dia 2 e tem uma senha bancária para ser trabalhada, faz essa senha vibrar no número 3, ou no número 5, ou no número 8, né? De preferência o 8, que é o número do dinheiro, da prosperidade, porque daí você vai personalizar a sua senha com uma vibração específica que está de acordo com a sua numerologia pessoal, com o número que para você é o arquétipo mais poderoso, que é o do dia do seu nascimento. Presta atenção que a sua casa sempre vai estar harmônica, mas uma vibração perfeita para uma casa é aquela que faça a nossa casa se tornar verdadeiramente um lar. Qual é o número mais indicado? O número 3 é muito bom, o número 6 é ótimo para casa, o número 2 é ótimo para uma casa também. Então, ó, a pessoa que nasceu no dia 2 pode escolher qualquer um deles, pode colocar lá, fazer vibrar, fazer a coisa fluir para ela conseguir resultados extraordinários. Uma pessoa nascida no dia 2 de um mês de janeiro, ela vai ter como um ponto de equilíbrio o primeiro ciclo de vida vibrando em 1. Então faz com que a primeira infância dessa pessoa seja um pouco mais ativa. Essa pessoa já não vai ser aquela passiva, boazinha, bobinha. Isso é muito bom. Já uma nascida no mês de fevereiro tem número 2 mandando aí, o do dia de nascimento e o do mês. O primeiro ciclo de vida dessa pessoa, a primeira infância, vai gerar uma questão de passividade e dependência muito grande, que ela tem que trabalhar. Se for um homem, alguém que precisa acordar para a vida, gerar, trabalhar, fazer a coisa acontecer, tem que encontrar um equilíbrio nos outros pontos do mapa numerológico, na sua própria personalidade e nas questões de vivência, né? A educação que ele recebeu, para ele se tornar uma pessoa forte, porque senão se torna uma pessoa muito fraca. Pessoas nascidas num dia 2, que nasceram no mês de número 3,
tem um senso de criatividade muito grande a ser desenvolvido na primeira infância, no primeiro ciclo de vida, que vai ajudar essa pessoa durante a vida toda. O 3 aí ele entra em harmonia também e faz com que essa pessoa seja, além de doce, sensível, amorosa, seja também uma pessoa criativa, simpática, que fala bem e que consegue desenvolver e se colocar em toda e qualquer situação. É muito legal, é perfeito. Pessoas nascidas num dia 2 de um mês de número 4, no mês de abril, por exemplo, essas pessoas têm um senso de dureza muito grande no primeiro ciclo de vida. O número 4 no primeiro ciclo de vida faz com que essa pessoa seja obrigada a acordar para a vida muito cedo, porque o 4 é um número de autoridade. É um número de liderança também. E o 4, ele leva essas influências do construtor do universo, né? O 4 que representa os 4 elementos. É o número de construir. E a pessoa que tem o número 2 dentro de um mês 4 consegue trabalhar essas questões de construção da sua própria vida de uma forma muito mais calma, muito mais leve, com muita diplomacia, com muita cumplicidade. E isso faz com que essa pessoa se torne uma pessoa boa, tranquila, calma e não tenha demais problemas, principalmente problemas emocionais quando fica mais velha, né? Pessoas nascidas, por exemplo, num dia 2 de um mês de número 5, já tem características aí de desequilíbrio que podem ser entendidas até como excessos. Porque o 5 no primeiro ciclo de vida vai fazer essa pessoa querer tudo aquilo que o ser humano gosta, a nível de prazer, comida, bebida, sexo, diversão, tudo aquilo está dentro do número 5 de uma forma muito presente. E uma pessoa que é um pouco passiva por ter nascido no dia 2, ela pode acontecer de não conseguir dizer não para certas coisas. Então pode ser um problema, ela tem que ter muito equilíbrio para não desandar, se é que eu posso usar essa palavra. Já os nascidos num dia 2 de um mês de número 6, além de diplomáticos, equilibrados e tranquilos, como é o número 2, o número 6 no primeiro ciclo de vida vai fazer essa pessoa ser, além de uma pessoa leve e amorosa, muito doméstica, uma pessoa que vai trabalhar uma questão de amorosidade e servir, cuidar do próximo, muito grande. São pessoas que têm uma tendência a serem aquelas que se doam para os outros de uma forma muito grande. Elas esquecem delas mesmas e vão se doar para os outros. Isso não é ruim se você tiver isso como missão de vida. Agora, se você deixa você de lado para só cuidar dos outros e vai ficando para trás, tem que achar um certo equilíbrio nessa coisa toda aí, porque senão a gente acaba trabalhando o nosso senso de autoestima de uma forma errada. E aí chega num determinado ponto da vida, você está aceitando tudo de ruim que possa acontecer. E isso não é legal. Já os nascidos no dia 2 de um mês de número 7 tem uma característica de inteligência muito mais aguçada, porque o número 7 no primeiro ciclo de vida, na primeira infância, vai fazer essa pessoa ser um pouco mais fechada, mais pacata e mais observadora. Um senso de espiritualidade muito grande, uma mediunidade, um contato mediúnico com a espiritualidade muito forte. Esse número 2, que traz a sensibilidade, vai fazer essa pessoa se tornar alguém muito interessante. Uma pessoa muito capaz de lidar com as próprias questões interiores, com os mistérios da vida, com a espiritualidade, com tudo aquilo que está oculto. São pessoas muito questionadoras, que ficam se perguntando de onde eu vim, para onde eu vou, por que estou aqui, sabe aquela coisa toda? Isso pode abrir portas e janelas para um senso de uma expansão de consciência muito interessante. Num dia 2 de um mês 7, carregam tudo isso aí. Já os nascidos num dia 2 de um mês de número 8, têm uma tendência gigantesca a trabalhar um senso de justiça. O número 8 é o número da justiça e do êxito material. Só que, quando juntado, né, assim, agregado a um número 2, a uma vibração de número 2, que é essa questão da diplomacia, da cumplicidade, a justiça vai falar mais alto até do que o senso de êxito material. Não significa que essa pessoa não vai prosperar ou não vai conseguir, muito pelo contrário, mas isso não vai ser um ponto de objetivo. Vai ser para ela um ponto de consequência, porque ela vai trabalhar um senso de justiça muito mais interessante, porque o 2, ele é um número de harmonia, ele é a coisa que apazigua melhor, ele agrega mais, ele cuida mais. Então, um senso de justiça mais aguçado dentro dessa vibração vai fazer essa pessoa ser uma pessoa mais justa, mais tranquila, que vai fazer o bem e vai conseguir atrair para ela questões de felicidade na vida financeira também como consequência. Os nascidos num dia 2 de um mês
De número 9, também tem esse senso de altruísmo muito grande no primeiro ciclo de vida, na primeira infância, que o 9 é o número do amor universal, do altruísmo, é o arquétipo maior, é a perfeição. Essas pessoas são pessoas que servem para ser professores, para serem políticos, para serem líderes de obras humanitárias, de coisas que trabalham para cuidar do próximo. É muito interessante, são gente muito boa, se é que eu posso usar esse termo, né? Gente boa, nascido no mês de número 9. São pessoas que têm que trabalhar o senso de passividade. Eles podem se tornarem, sim, pessoas muito passivas, então tem que equilibrar isso. E nascidos num dia 2 de um mês, número 10, são aquelas pessoas que têm, assim como quem nasceu no mês de janeiro, um senso de liderança e mais autoridade, um pouco mais de posicionamento, porque o número 1 no primeiro ciclo de vida vai trazer essas questões. E o número 2, sendo o dia do nascimento, vai equilibrar essas questões. Então é perfeito, tá? Quem nasceu em janeiro ou quem nasceu no mês 10 aí também, tem essa questão muito equilibrada, trabalha o equilíbrio. Dentro da numerologia, o que mais conta é a gente conseguir equilibrar os pontos. Não importa se eu tenho essa vibração ou não tenho aquela, ou tenho muito essa ou tenho muito aquela. A gente precisa equilibrar. Quando a coisa estiver equilibrada, você vai conseguir desenvolver tudo aquilo para você que está como missão. Isso que é o que conta, né? A gente veio para isso aqui. Os nascidos no dia 2 de um mês de número 11, tem aquela questão do número 11 ser um número de poder, um número mestre, um número que nos dá uma responsabilidade muito grande, um peso de uma responsabilidade grande. E o número 2, somado a esse 11 aí, no primeiro ciclo de vida vibrando em 11, esse 2 vai trabalhar um senso de altruísmo também muito grande. E vai também entender uma questão de capacidade de realização. O 2, ele não é um número muito realizador, sabe? As pessoas, eles ajudam mais do que realizam. Só que quem nasceu num dia 2 de um mês 11, eles conseguem realizar muitas coisas. Eles já são realizadores, eles são executores. Isso é bem legal, né? E quem nasceu num dia 2 de um mês de dezembro, que tem o número 3 também do mês, do dezembro é o 12, 1 mais 2 dá 3. Primeiro ciclo de vida vibrando em 3, vai fazer com que essa pessoa seja aquela adaptável, simpática, legal, que tem uma criatividade gigantesca, que consegue se colocar em qualquer lugar e consegue realizar. Legal demais, né? Numerologia cabalística é mágico. Isso é muito interessante. Tudo isso que eu falo faz parte do nosso programa de alteração energética. Se você ainda não tem o seu mapa numerológico cabalístico, você está perdendo tempo, porque imagina conhecer todas essas vibrações que estão direcionadas para você e entender o senso de realização que tudo isso pode te dar. Realização não só financeira, mas em todos os aspectos da sua vida. Isso é numerologia cabalística na prática. E aí, gostou do vídeo? Se interessou pelo assunto? Conhece alguém nascido num dia 2? Você nasceu num dia 2? Compartilha esse vídeo, manda esse vídeo pros amigos, enfim. Muito obrigado por ter ficado até o final. Não esquece de compartilhar esse vídeo, deixa um comentário aqui e aguardem sempre novidades.